Simon, deixe isso para lá, arriscou timidamente. Não, não. Você não entende. Desconfio que esses dois estejais tendo um caso. Não está. Eu é que vou saber. Você sabe, Lucan. Não venha mentir para mim. Tenho certeza de que sabe de tudo. Lucan suspirou desanimado. E agora? Contava ou não contava? Ele conhecia Simon e sabia o quanto ele abominava as relações entre homens. Posso confiar em você, Simon? É claro que sim. Não somos amigos. Você tem que me jurar que não vai dizer nada. Vamos, jure. Está bem, eu juro. E agora me conte. Os dois estão ou não de sem vergonhice? Não. Não? Como assim? Vai querer me enganar que eles não se deitam juntos? Não, não vou enganá-lo. Mas não é o que você pensa. Detalhadamente, Lucan contou a Simon o que ouvira de William, e ele ficou profundamente indignado. O quê? Uma mulher? Sim, Simon, uma mulher. Como vê, não há motivo algum para preocupação. E agora, vá embora, por favor. Preciso voltar a dormir. Sem dizer mais nada, Simon saiu e Lucan voltou a dormir. Aquela notícia era uma bomba e serviria muito bem a seus propósitos. Bastava esperar o momento certo de agir e desmascararia os dois. Lionel e Edwin. Edwin? Não, Vivian. Vivian seria humilhada e ninguém mais iria querer saber de Edwin Ferguson. E aí, talvez ele tivesse uma chance. Ficaria conhecido, e as pessoas, curiosas para conhecer os seus contos. Essa seria a chance de que precisava para mostrar o seu valor. Fora Aaron, não pretendia dizer nada a ninguém. Mas não sabia até quando aquele segredo permaneceria intacto. O obsessor, que a tudo assistia esfuziante de contentamento, chegou mais para perto de Simon e soprou, sem que ele escutasse. Até quando Décius quiser, meu caro, até quando Décius quiser. Sentado em uma poltrona do quarto de Lionel, Décius aguardava até que Rupert chegasse. Andava preocupado com as coisas e queria ver com seus próprios olhos como estava indo o desenrolar dos acontecimentos. Quando chegou, Vivian dormia tranquilamente nos braços do amante, e Rupert não pôde conter um comentário maldoso. Então, Décius, a farra de hoje foi boa, hein? Décius não respondeu e virou o rosto, enojado. Fazia já algum tempo que não se satisfazia mais em sugar as energias sexuais de Vivian. Desde que Rupert passara a se aproveitar dela também, aquilo perdera graça. Afinal, queria até de volta para ele, não propriamente por vingança, mas porque ainda amava. Amor. Aquela palavra soou estranha aos seus pensamentos. Rupert dissera certa vez que precisavam fugir do amor. Que o amor seria a única arma capaz de paralisar as suas investidas. Mas será que o que sentia por Althea era mesmo amor? Seria ainda possível mamá-la depois de tudo? Subitamente, a voz de Rupert arrancou de seus devaneios. O que está acontecendo, Décius? Não me ouvi. Décius olhou para ele um tanto quanto assustado. Será que ouvira seus pensamentos? Tentando não se delatar, respondeu com voz firme. Estou ouvindo, Rupert. O que quer? Acho que está chegando a hora de trazermos Althea de volta para o nosso lado. Esteja atento. Não se preocupe. Estarei. Ótimo. Aqueles dois idiotas, mais aquela tola da Betsy, estão servindo bem aos nossos propósitos, não acha? Estão sim. Por isso, fique alerta. Quando a bomba estourar, parta com tudo para cima de Althea. Ela tem que se suicidar. Só assim poderemos nos dar por satisfeitos. Rupert preparou-se para sair. Ao passar rente a Décius, porém, percebeu alguma coisa diferente em sua aura. No meio daquela nuvem cinza, parecia-lhe haver visto um rasgo de luminosidade, bem pequenininho e hesitante. Ao mesmo tempo,
Os olhos de Décius começavam a perder aquela coloração vermelha que era sua característica. Ele já não via mais as coisas com tanta raiva como antes. Durante alguns segundos, Rupert permaneceu a estudá-lo. Sabia que ele estava a um passo de abandoná-lo. Mas um pouco e se convenceria a passar para o lado de lá. Pensou em ameaçá-lo, mas tinha medo. Décius era quase tão poderoso quanto ele, e não seria fácil intimidá-lo. Além disso, dera-lhe um exército para comandar, um exército que, provavelmente, lhe seria fiel. Melhor seria não provocá-lo. Olhando dele para Althea, percebeu que, em seu coração, havia uma chama que luzia por ela. Aquilo era extremamente perigoso. Décius a amava sem saber. Podia não ser um amor sublime, mas era um sentimento forte o suficiente para que lhe enfrentasse para defendê-la. Fitando-o com um misto de revolta e medo, Rupert finalizou. Não se preocupe, Décius. Em breve terá sua Althea de volta. E ela será só sua. Eu prometo. Décius sorriu timidamente, e Rupert foi embora. Agora era só esperar. Como que percebendo que algo estava acontecendo, Vivian acordou assustada. Parecia-lhe haver sonhado com dois vultos sinistros que a chamavam por um nome diferente, mas não se recordava qual. É outro daqueles sonhos malucos, pensou em voz alta. A seu lado, Lionel gemeu e sussurrou. O que foi que disse, meu bem? Nada não, querido. Durma. Preciso ir. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Vivian beijou-o de leve na boca, levantou-se e se vestiu. Passava das 4 horas da madrugada. Estava nevando, mas ela queria chegar a casa antes que o dia amanhecesse. Logo que entrou, encontrou Betsy adormecida no sofá, e Francis, a seu lado, roncava com uma taça de vinho apoiada no braço da poltrona. O que teria acontecido ali? O que estariam aqueles dois comemorando? Passou por eles em silêncio, sem fazer barulho, mas Francis, talvez sentindo a sua presença, abriu os olhos e perguntou. Vivian, é você? Ela parou onde estava, levou o dedo aos lábios, em sinal de silêncio, e respondeu bem baixinho. Sim, Francis, sou eu. Ele esfregou os olhos e se levantou para acompanhá-la até o quarto. Antes, porém, deu uma olhada na irmã, que dormia profundamente, toda torta no sofá. Gentilmente, ergueu suas pernas e as acomodou sobre as almofadas. Reavivou o fogo na lareira e saiu, sem nem perceber que Betsy, olhos semicerrados, fingia dormir para não lhes despertar a atenção. Quando entrou em seu quarto, Vivian já se despira e se preparava para dormir. Ela se deitou na cama, olhou para ele e, bocejando, acrescentou. Boa noite, Francis. Em silêncio, Francis deitou-se a seu lado. Seu corpo ardia por ela. Sabia que ela estivera com o amante, entregando-se a ele, dando a ele o amor que deveria ser seu. Aquilo o encheu de raiva e desejo, e ele começou a acariciá-la. Já meio adormecida, Vivian sobressaltou-se com suas carícias e falou sonolenta. Agora não, Francis, estou cansada. Você é minha mulher, Vivian. Eu a quero. Amanhã, querido, está bem? Hoje estou com sono. Já é tarde. Por favor, Vivian, preciso de você. Não, Francis, não posso. Estou cansada. Vá dormir. Amanhã conversaremos. Vivian virou-se para um outro lado, voltando-lhe as costas e fechando os olhos, e Francis escondeu o rosto nos travesseiros, sufocando a raiva e a frustração que o acometiam. Se não a amasse tanto, tê-la-ia matado ali mesmo. Ela e aquele ordinário do Lionel. Quem pensavam que ele era? Um covarde? Não. Sua única covardia era o medo de perder Vivian. Não fosse por isso, já teria lavado sua honra com o sangue daqueles dois, mas a vida sem Vivian seria pior do que dividi-la com Lionel.
Acalmada a ira, Francis suspirou e acabou adormecendo. Do lado de fora, Betsy mordia os lábios, coberta de ódio e revolta. O irmão era mesmo um idiota. Onde já se viu tolerar aquele insulto de forma tão passiva? Francis era um poltrão e parecia não se importar com o adultério da mulher. Mas ela não podia suportar. Precisava fazer alguma coisa para acabar com aquela pouca vergonha. Vivian era uma mulher cruel. Roubara-lhe o noivo, traía seu irmão descaradamente. Não merecia o seu amor nem a sua amizade. Merecia ser desmascarada e abandonada. Era preciso fazer com que Lionel a abandonasse. Só assim despertaria daquele feitiço e voltaria para seus braços. Naquele momento, porém, não havia o que fazer. Escutar a conversa de Francis e de Vivian, mas não podia intervir. Francis pensava que ela estaria dormindo e não perceberia nada. Pois sim. Vira perfeitamente quando Vivian entrara. Apenas fingira que não vira. Em silêncio, voltou para a sala e tornou a deitar-se no sofá. O dia já estava quase clareando, mas ela não conseguiria mais dormir. Chegara pouco depois da hora do jantar e não pudera voltar para casa, tomada de surpresa pela nevasca que caíra impiedosa. Francis estava sozinho, lendo um livro na sala, e ficou um pouco contrariado ao vê-la. Fora ali para atormentá-lo, cobrar-lhe uma atitude. Mas Francis não queria ouvi-la. Ainda se lembrava do que lhe dissera. Não se meta, Betsy. Pelo bem de todos nós, não se meta. Mas Francis, isso não pode continuar assim. As pessoas já estão começando a desconfiar. Nos bailes, nas recepções, todos perguntam por ela. Pois não deviam. Ninguém deveria se meter em nossas vidas. Não é assim que nossa sociedade funciona. Até papai já anda desconfiado. Desconfiado? De quê? Ele sabe que Vivian vai ao Café Paris. Assim como sabe que ela e Lionel não se largam. Ele me disse que os dois sempre são vistos juntos e que algumas pessoas já estão começando a falar. As pessoas falam demais. E agora, Betsy, por favor, se preza minha amizade, não toque mais nesse assunto. Vivian é problema meu, não seu. Betsy suspirou e mudou de assunto. Não queria pressionar demais, ou o irmão poderia se zangar com ela. No entanto, tiveram uma ideia. Iria surpreender Vivian junto a seu grupo de amigos. Iria ao Café Paris e lhes faria uma surpresa. No domingo seguinte, por volta das 10 horas, Betsy apanhou a capa, calçou as luvas e preparou-se para sair. Aonde vai? Indagou a mãe surpresa. Vou à casa de Francis. Não acha que já está um pouco tarde? E daí, mamãe? Por acaso não posso visitar meu irmão a hora que quiser? Não é isso. Está certo, querida, pode ir. Betsy jogou a capa sobre os ombros, puxou o capuz e saiu. A neve havia dado uma trégua, e a carruagem já se encontrava na porta, esperando-a. O cocheiro abriu a portinhola e ela entrou. Aonde vamos, senhorita? Perguntou ele, de forma respeitosa. Sabe onde fica o Café Paris? O cocheiro fez uma cara de espanto e respondeu. Sei, senhorita, mas... Mas o quê? Bem, a senhorita me perdoe, mas é que o Café Paris, a essas horas, não é frequentado por mulheres. É um lugar de artistas boêmios. Sem prestar atenção às suas palavras, Betsy ordenou. Leve-me até lá. O cocheiro abanou a cabeça e tomou seu lugar, colocando os cavalos em movimento. Ao chegaram ao Café Paris, ela deu ordens para que o cocheiro passasse de frente a ele bem devagar. Queria ver onde Vivian estava. O cocheiro obedeceu, e Betsy olhou para dentro, tentando descobrir que mesa ela ocupava. Sentiu uma raiva surda ao vê-la sentada ao lado de Lionel, juntamente com outros rapazes. Ao todo, eram 6. Riam e conversavam animadamente, Vivian fumando e bebendo como se fosse um deles. Aquilo era um disparate.
Betsy deu ordens para que o cocheiro parasse na outra esquina, e ele obedeceu. Ainda hesitante, abriu a porta e saiu. Será que não estaria comprometendo sua reputação, indo até ali? Mas Vivian e Lionel estavam lá dentro, rindo e se divertindo, enquanto ela e o irmão eram obrigados a suportar injustificável traição. Quando entrou no Café Paris, todos os olhares se voltaram para ela. Não era comum uma mulher entrar ali àquelas horas, ainda mais uma beldade feito ela. Simon, que estava de frente para a porta, vendo-a soltou um assobio e exclamou. Ora vejam só. Quem é a beldade? Vivian e Lionel se voltaram e estacaram abismados. O que Betsy estaria fazendo ali? Será que enlouquecera? Ou resolvera desmascará-los diante de todo mundo? No mesmo instante, Lionel se levantou e aproximou-se dela, segurando-a pelo braço e indagando com voz que não ocultava contrariedade. O que faz aqui, Betsy? Por acaso enlouqueceu? Vim conhecer o famoso Café Paris. Isso aqui não é lugar para mocinhas. Vamos embora. Não mesmo. Disse isso encarando bem fundo nos olhos. Depois, puxou o braço e dirigiu-se para a mesa, olhando diretamente para Vivian. Sr. Ferguson, cumprimentou. Como vai? Quase engasgando, Vivian pigarreou e retrucou. Vou bem, senhorita Lester. Vocês se conhecem? Tornou Lucan abismado. Sim. Betsy é filha do conde de Pinés. Não me diga, fez Simon, interessado. O quase noivado de Betsy e Lionel não era segredo para ninguém, e ele, parado atrás dela, acrescentou. Creio que seu pai não sabe que está aqui. Há muitas coisas que meu pai não sabe, não é mesmo, Lionel? Betsy encarava Vivian com raiva. Estava pronta para desmascará-la ali mesmo. Não aguentava mais aquela farsa e fora para isso que viera. Para mostrar ao mundo quem realmente era Edwin Ferguson. Mas Vivian, apesar de constrangida e amedrontada, sustentou-lhe o olhar e considerou. Pense bem antes de tomar qualquer atitude impensada, senhorita Lester. Pode se arrepender depois. Betsy estremeceu. Será que tinha coragem para aquilo? Se destruísse Edwin Ferguson, não estaria destruindo também sua amizade com o irmão e a chance de reconciliação com a Lionel. Francis jamais a perdoaria, e Lionel, provavelmente, passaria a odiá-la. Talvez até se aproximasse mais de Vivian, e ela é quem acabaria mal. Os rapazes mal respiravam. Tinham medo até de se mexer. O segredo de Vivian já não era mais segredo para eles, embora Vivian pensasse que fosse. Até então, não sabia que Simon havia descoberto e já havia contado tudo a Aaron. Antes que Betsy pudesse dizer qualquer outra coisa, Simon adiantou-se e, puxando-a pelo braço, saiu com ela para fora. Betsy deixou-se conduzir. Seus olhos estavam cheios de lágrimas e ela começou a enfraquecer. Pensou que iria desmaiar, mas Simon susteve-a nos braços e alcançou a calçada, sob o olhar assustado de Vivian e Lionel. Este ainda pensou em segui-los, mas William segurou-o pelo pulso e disse. Deixe-os. É melhor que Simon tome conta dela. Ela ficará bem, não se preocupe. A contragosto, Lionel tornou a se sentar e olhou para Vivian, que abaixou os olhos e não disse nada. Pediu outra caneca de vinho e ficou a beber em silêncio, compartilhando com os olhares de Vivian a angústia que lhe invadia o coração. O que estaria acontecendo? Na rua, Betsy seguia amparada por Simon, que indagou, procurando demonstrar preocupação. Veio só? Betsy apontou para o lugar onde a carruagem a esperava, e Simon a levou para lá. Entrou com ela e deu ordem ao cocheiro para que a levasse para casa. Logo que a carruagem começou a andar, Betsy escondeu o rosto entre as mãos e começou a chorar. Simon, entre penalizado e exultante, inquiriu. Você o ama, não é mesmo? Ama a Lionel Campbell, não ama a... Betsy não parava de chorar,
E ele continuou. Pois é, senhorita, sei que deve ser duro perdê-lo nessas circunstâncias. Betsy enxugou as lágrimas e olhou para ele com espanto. Que circunstâncias? Ora, senhorita, posso ser franco? Ela sentiu. Todos sabemos que Edwin foi lançado por seu pai, Duque de Pinés. Não estou certo? Sim. Mas o que isso tem a ver com o fato de eu estar apaixonada por Lionel? Senhorita, por favor. Já sei de tudo. Lionel tem um caso com Edwin. É por isso que está triste, não é? Ela hesitou. Será que ele conhecia toda a verdade? Era bem provável que não. Pensava-se que Edwin era um efeminado. Deveria estar horrorizado com sua conduta e a de Lionel. Bem feito. Talvez fosse até melhor deixar que pensasse assim. Ela podia até espalhar esse boato. Que Lionel a deixara por amor de outro homem. Seria um escândalo ainda maior, e Vivian acabaria vendo-se obrigada a contar toda a verdade. Acha que eles são? Betsy não conseguiu completar a frase. Pederastas? Não sei. Diga-me a senhorita. Há pouco me disse que já sabia de tudo. Afirmou que eles tinham um caso. É verdade. No entanto, se me permite dizer, estou a par da real situação de Edwin. Como assim? A senhorita é irmã de Francis Lester, não é mesmo? Ela balançou a cabeça. Então, duvido que não saiba que Edwin é a sua cunhada. Betsy levou a mão à boca, horrorizada. Como é que ele descobrira? Não se preocupe, tornou ele em tom tranquilizador. Não pretendo dizer nada. No entanto, me pareceu que essa não era a sua intenção. Como assim? Bem, senhorita Lester, quando apareceu no Café Paris, pareceu-me que tinha algo a dizer. E algo bem importante. Betsy estava confusa. Aquele homem a estava deixando atordoada. Simon, com certeza, mais experiente e ladino, tentava envolver Betsy para conquistar-lhe a confiança. Sem que soubessem, havia mais alguém entre eles. 2 dos soldados de 10 Seals, atraídos pelas vibrações de inveja e despeito que emanavam de ambos, aproximaram-se e puseram-se a incutir os pensamentos de ódio e vingança, que muito bem se casavam com seus sentimentos naquele instante. Bem, senhor. Watt. Mas pode me chamar de Simon. Muito bem, senhor Watt. Simon. Tinha mesmo algo a dizer. Mas mudei de ideia. É? Por quê? Isso não importa agora. Simon segurou-lhe as mãozinhas entre as suas e disse com emoção. Betsy, posso chamá-la assim, não posso? Ela sentiu. Entendo como se sente. Ser traída pela cunhada, abandonada pelo noivo. Deve estar doendo muito, não é mesmo? Ela titubeou, mas acabou concordando. É assim. E por isso, pensou em desmascarar sua cunhada, não foi? Ela hesitou novamente. Aquele homem parecia ler-lhe os pensamentos. Pensou se não seria melhor despedi-lo. Mas simpatizara com ele e, além do mais, já não podia mais voltar atrás em sua atitude impensada. Sr. Watt. Simon. Simon, não estou entendendo. Aonde quer chegar? Vou ser muito franco com você, Betsy. Quando soube o que aqueles dois fizeram, fiquei indignado. Foi mesmo? Sim. Afinal, estão enganando todo mundo. Isso não é direito. E depois, tem o seu irmão. Eu o conheci e sei o quanto deve estar sofrendo com tudo isso. Vendo a sua hesitação, Simon açucarou ainda mais a voz e prosseguiu. Não precisa ter medo, Betsy. Não vou contar nada a ninguém. Não suportando mais a angústia tanto represada, Betsy desatou a chorar convulsivamente. O interesse de Simon a comovera. Era a primeira pessoa que a entendia. Francis não lhe dava ouvidos, e ela não podia compartilhar com os pais o seu sofrimento. Ah! Simon, não sabe o que tenho sofrido.
Vivian trai meu irmão descaradamente, e ele finge que não vê. Francis se faz de desentendido. E quando vou falar com ele, me recrimina e fica zangado comigo. Sei como é. Seu irmão é apaixonado pela esposa. Mas isso não pode continuar assim. Ela é malvada, cruel. Sabia que eu estava apaixonada por Lionel, e ele por mim. Mas ofereceu-se para ele e o tomou de mim. Como pôde? Minha cunhada, a quem considerava como irmã. A vida é assim, Betsy. Não, não. Vivian foi muito cruel. Aposto como ficou com inveja porque Lionel me amava. Mas eu sou uma moça direita e já ouvi falar que os homens gostam de mulheres despojadas. Por isso se sentiu atraído por Vivian. Ela não presta, não tem vergonha. Por isso quis desmascará-la. Isso não pode continuar assim. Todos pensam que Edwin Ferguson é um escritor respeitável, mas não é. Seus livros nem são tão bons assim. Já ouvi muitos dizerem que são exagerados. E os de Lionel, então? Pornografia pura. É o que dizem. Simon mordeu os lábios. Ao menos alguém comentava os livros de Edwin e Lionel. Quanto aos dele, só o que conseguirá fora publicá-los por uma editora pequena e sem muitos recursos, que fazia brochuras com papel de quinta categoria, sem qualquer trabalho artístico. Tinha a dificuldade até de colocá-los à venda. Gostaria de acabar com isso, não é verdade? Tornou Simon, roendo-se de inveja. Sim. Daria tudo para colocar Vivian em seu devido lugar. Ela é mulher, e o lugar da mulher é ao lado do marido. Não entre livros e homens, fumando e bebendo como se fosse um deles. Também penso assim, Betsy. Por isso, quero ajudá-la. Fala sério. Falo. Vamos acabar de uma vez por todas com essa farsa. Mas como? Vai contar a todos? Não. Faremos melhor. Quinta-feira próxima, na costumeira reunião mensal de Lord Herbert. Toda a sociedade literária estará presente, inclusive Vivian. No entanto, há um problema. Que problema? Lionel. Ele irá tentar impedir, com certeza. Ele não precisa saber. Não, não precisa. E é por isso que você vai me ajudar. Ajudá-lo? Como? Detê-lo. Impeço de chegar. Como farei isso, Simon? Peça para falar com ele. Lionel é um sentimental e vai pendê-la. Mas, e se Vivian não deixar? Ela não ficará sabendo. Eles costumam chegar separados. Normalmente, Vivian chega primeiro, e Lionel chega bem depois. Coisas da universidade onde leciona. Se assim, por que precisa de mim? Não podemos nos arriscar, não é mesmo? Não queremos que Lionel chegue e estrague tudo. Betsy pensou durante alguns minutos. Aquilo iria matar o irmão, mas ela precisava pensar em si. Francis que a desculpasse, mas pensava trazer Lionel de volta. A qualquer custo. E depois, não seria ela contar tudo, mas Simon. Francis não poderia acusá-la de nada. Quando a quinta-feira chegou, Betsy acordou ansiosa. Mal conseguira comer durante o dia todo, só pensando no momento em que Vivian seria desmascarada na frente de todo mundo. A seu lado, o espírito obsessor ria sozinho. Décius ficara muito satisfeito com a notícia e pretendia estar presente quando tudo acontecesse. Não perderia aquilo por nada. Na hora de sempre, Vivian vestiu-se para sair. Francis, já acostumado às reuniões em casa de Lord Herbert, até que as apreciava. Ao menos sabia que Vivian não estaria nos braços de Lionel. Às 8 horas em ponto, dirigiu-se para lá. Sabia que Lionel só chegaria por volta das 10, quando encerrado o trabalho na faculdade, e ela o esperaria como sempre. Conversaria com os amigos, com o sogro, até que Lionel chegasse. Então, ficariam um pouco mais e depois sairiam. Primeiro ela, depois ele, e iriam para a casa de Lionel.
Vivian mal podia esperar para estar sozinha com ele. Na reunião, nada de anormal. As pessoas de sempre, a mesma conversa, tudo igual. Vivian chegou e foi juntar-se aos amigos, servindo-se de uma taça de vinho e acendendo um charuto. Habituara-se a fumar e gostava do cheiro e do sabor da fumaça queimando em sua garganta. Enquanto isso, Betsy se dirigia para a porta da universidade, a fim de esperar que Lionel saísse. O pai não estava e a mãe se recolhera cedo. Assim, não tivera problemas para sair. Chegou por volta das 9 horas e pôs-se a esperar. Não tardou muito, e Lionel apareceu. Ao vê-lo, todo encolhido embaixo do sobretudo, seu coração se enterneceu. Será que o que estava fazendo era o certo? Ele se aproximou da carruagem, e Betsy desceu, parando bem à sua frente e afastando o capuz do rosto. Betsy, exclamou ele, confuso. O que está fazendo aqui? Seguindo a orientação de Simon, ela começou a chorar. Precisava fazer tudo direitinho. Se o ameaçasse ou insultasse, ele lhe viraria as costas e não lhe daria ouvidos. Era preciso fazer com que ele se comovesse e se apiedasse dela. Só assim conseguiria prendê-lo. Lionel, tornou ela com voz chorosa, perdoe-me. Sei que não devia vir, mas não pude mais aguentar. Precisava falar com você. Vendo a sua dor e a sua fragilidade, Lionel, na mesma hora, se condoeu. Betsy era ainda uma menina e não tinha culpa se ele não amava. Mas não podia destratá-la. Ela não merecia. Estava sofrendo, e ele precisava ajudá-la. Ouviria o que tinha a dizer e tentaria fazer com que ela entendesse que não amava. Nem precisava tocar no nome de Vivian. Apenas lhe diria de seus próprios sentimentos com relação a ela. Iria doer, mas seria melhor do que enganá-la. Aos poucos, a dor se acalmaria e ela esqueceria. Era jovem, inteligente, linda. Não tardaria a conhecer outro rapaz. Ele apanhou pelo braço e entrou com ela na carruagem. Estava começando a nevar novamente. Acomodados nas poltronas macias, Lionel cerrou as janelas e olhou para ela, que continuava com os olhos úmidos, acusando o enorme sofrimento que a acometia. Muito bem, falou ele. Cá estamos. Do que se trata? Será que não podemos conversar em um lugar mais calmo? Lionel ergueu as sobrancelhas, confuso. Que lugar mais calmo? Já é tarde. Podemos ir à sua casa. Ficou louca, Betsy. O que as pessoas iriam dizer? Por favor, Lionel, é importante. Ele consultou o relógio de bolso. Faltavam 15 minutos para as 10. Tinha pouco tempo. Betsy, ponderou, você é uma moça solteira, e eu, um homem que vive sozinho. Não acha que está pondo em risco a sua reputação, indo à minha casa desacompanhada? Não me importo, Lionel. Confio em sua discrição. Ninguém precisa saber. Ele deu de ombros e concordou, dando a direção ao cocheiro. No caminho, iam em silêncio. Betsy não dizia nada, e ele também não sabia o que dizer. Quando chegaram, ele abriu a porta e a convidou a entrar. Não repare, desculpou-se ele. A casa está meio bagunçada. Coisas de homem solteiro, sabe como é. Ela deu um sorriso sem graça e entrou. Realmente, a casa estava uma bagunça, mas ela preferiu não dizer nada. Lionel indicou-lhe uma poltrona e ela se sentou, e ele puxou uma cadeira, sentando-se de frente a ela. Ela olhou em seus olhos para, em seguida, desviar o olhar. Estava prestes a destruir a sua felicidade e não podia encará-lo. Bem, Lionel, o motivo que me trouxe aqui é que não posso mais suportar. Calou-se, a voz embargada, e Lionel retrucou com ternura. O que, Betsy? O que não pode mais suportar? Ela inspirou fundo, tentando ganhar confiança, e continuou. Sabe que o amo. Betsy. Por favor, Lionel, deixe-me terminar.
Só então digo o que pensa. Está bem. Você sabe quanto amo, não é mesmo? E sabe quanto venho sofrendo com essa nossa separação. Mas isso não pode continuar assim, Lionel. Vivian é uma ilusão. Ele deu um salto da cadeira, mas ela prosseguiu, sem lhe dar chance de revidar. Pensou que não sabia. Ora, Lionel, todos sabem. Até Francis. Mas não se importe, não estou zangada com isso e não foi para falar de Vivian que vim até aqui. Betsy, por favor, pare com essa conversa. Isso não vai levar a nada. Ela se levantou da cadeira e, acercando-se dele, pegou-lhe a mão e levou-a aos lábios. Imediatamente, ele a puxou e virou-lhe as costas, enquanto ela continuava seu desabafo. Não sabe quanto tenho sofrido, Lionel. Se antes não disse nada, foi porque me faltou coragem. Mas agora, creio que as coisas já estão no limite do insustentável. Não posso mais, Lionel, não posso. Eu amo. Por favor, volte para mim. O que me pede é impossível. Por quê? Por causa de Vivian? Não, Betsy, porque não amo. Mesmo que não amasse Vivian, não ficaria com você. Como não? Então já se esqueceu de nossos beijos? Esqueceu-se dos versos de amor que me escreveu? Betsy, isso foi passado. Mas eu não esqueci. Será que estava mentindo, Lionel? Será que não foi sincero em suas palavras? Não é isso, Betsy. Fui sincero, mas isso foi em outro tempo. Aquele sentimento acabou. Se acabou, é porque nunca existiu. Se quer pensar assim, pense. De nada adiantará tentar convencê-la do contrário. Foi você quem me procurou, dizendo que tinha algo importante a me dizer. No entanto, só o que fez até agora foi me acusar. Eu amo, Lionel. Será que não entende? Entendo. Assim como você deveria entender que eu não a amo. Tudo por causa de Vivian. Vivian não tem nada a ver com isso, já disse. Ela começou a chorar descontrolada e atirou-se a seus pés, implorando. Não me deixe, Lionel, por favor. Faça o que você quiser. Quer que seja sua mulher? Pois bem. Serei sua. Começou a desabotoar a blusa, enquanto as lágrimas deslizavam pelo seu rosto. Estava mesmo disposta a entregar-se a ele. Seria até melhor. Assim, ver-se-ia obrigado a casar-se com ela. Lionel, porém, coberto de horror, segurou-a pelos pulsos e, sacudindo-a, começou a esbravejar. O que está fazendo, Betsy? Ficou louca. O que quer fazer? Destruir-se. Por favor, Lionel, eu lhe imploro. Fique comigo. Serei sua mulher, sua amante. Farei o que você quiser. Diga-me o que Vivian faz que eu faça melhor. Encarando-a cheio de indignação, Lionel retrucou com profundo desprezo. Você nunca será igual a ela. Betsy, transfigurada pelo ódio, ainda presa pelas mãos vigorosas de Lionel, pôs-se a vociferar. Ah! É? Pois não vai tê-la, Lionel, jamais. Hoje mesmo terminam seus dias de descaramento. O que quer dizer? Tornou ele atônito. Viviane não vai mais ser sua, Lionel. Não depois do que vai acontecer hoje. O que vai acontecer hoje? Vamos, Betsy, responda. Fuzilando de ódio, ela disparou. Edwin Ferguson morre esta noite, Lionel. Com ele, toda a reputação de Vivian Lester. Chegou a hora de o mundo conhecer quem é Edwin e o que é Vivian. De repente, Lionel compreendeu tudo. Fora por isso que ela o levara ali. Para atrasá-lo. Alguém, na certa, iria desmascarar Vivian na reunião de Lord Herbert. Coberto de horror, Lionel empurrou Betsy sobre o sofá e saiu correndo. Precisava evitar aquela desgraça. Precisava tirar Vivian de lá. Consultou o relógio. Passava das 11 horas. Será que chegaria a tempo?
Se alguma coisa acontecesse a Vivian, jamais poderia se perdoar. Enquanto esperava por Lionel, Vivian distraía-se com a conversa dos rapazes. Mas já estava ficando cansada e não via a hora de poder encontrar-se com ele. Parada junto à lareira, rodeada de escritores, Vivian, ou melhor, Edwin, ouvia os comentários sobre o seu novo livro. Dizem que é amoral, falou Lord Herbert num gracejo. Ora, Lord Herbert, protestou Vivian, o povo é que ainda não está pronto para o realismo. Não há nada de amoral no livro. É verdade, concordou Lord Charles. As pessoas é que são muito preconceituosas. Não aceitam aquilo que elas mesmas fazem. Sim, aqueceu William. Só que procuram esconder. O fato de esconderem não as isenta do ato, prosseguiu Vivian. Ou do pensamento. Muitos pensam, têm vontade de fazer, mas lhes falta coragem. Vejo que Edwin é bastante liberal, observou Simon. De fato. Acho que as pessoas deveriam ser livres para fazer aquilo de que gostam. Ser pederastas, por exemplo. Todos o encararam surpresos, e Vivian, percebendo algo estranho em suas palavras, acabou por responder. Até isso, Simon. Penso que as pessoas deveriam ter o direito de fazer suas próprias escolhas sexuais também. Meu caro Edwin, rebateu Lord Herbert horrorizado. Creio que já está indo longe demais. Pederastia é antinatural e imoral. Isso é uma questão de ponto de vista. O que é natural para o Senhor? Natural é um homem unir-se a uma mulher, não a outro homem. Pois eu acho que natural são duas pessoas se amarem sem barreiras ou preconceitos, seja de raça, de cor ou de sexo. Todos estavam escandalizados. Edwin estava indo longe demais. Impaciente, Vivian olhou o relógio na parede. 11 horas. Era tarde. Não tardaria, e Lionel chegaria para salvá-la daquela situação constrangedora. Talvez Edwin diga isso para justificar, digamos, o seu comportamento, declarou Simon com sarcasmo. O que quer dizer? Revidou ela, fulminando com o olhar. Quero dizer, meu caro Edwin, que já não pode mais esconder o que é, ou melhor, o que não é. O que está tentando nos dizer, Simon? Indagou Lord Herbert. Estou tentando dizer que Edwin não é, verdadeiramente, homem. Isso é um insulto, berrou Vivian. Não admito que me afronte dessa maneira. Ora, Edwin, por que não conta a todos? Por que não revela seu envolvimento com Lionel? Cale-se, Simon, eu proíbo de falar desse jeito. Simon, censurou William, está indo longe demais. Será? Penso que Edwin é que foi longe demais. Ou será que deveria dizer Vivian? Vivian cobriu a boca com as mãos, aturdida com o que acabara de ouvir. Simon já conhecia a verdade. Apavorada, ainda tentou disfarçar. Ficou louco, Simon. De onde tirou essa ideia? Meu nome é Edwin. Pare de fingir, Vivian. Você é uma farsa. Não existe nenhum Edwin. Quem existe é a Vivian. Vivian Lester, mulher de Francis Lester, nora de Lord Charles Lester, nosso mecenas, Duque de Pinés. Simon, tornou Vivian com voz súplice. Por favor, contenha-se. Ao lado de Simon, Decius não dava trégua. Ele mesmo se encarregava da execução daquele plano. Essa era a hora de acabar com Vivian, e ele seria o único a investir contra ela, instigando o ódio de seus inimigos. Inspirado por Decius, Simon continuava a gritar. É verdade. Foi tudo uma farsa. Edwin Ferguson foi criação de Lord Charles, para que pudesse lançar mais uma de suas protegidas. Só que foi longe demais e vestiu a própria nora de homem para nos enganar. Descontrolado, partiu para cima de Vivian e rasgou-lhe o colete e a camisa, expondo-lhe os seios e gritando. Vejam. Ainda não acreditam em mim? Foi um alvoroço geral. Todo mundo falava e gritava ao mesmo tempo, e Vivian tentou fugir.
Mas ninguém lhe dava chance. Estavam acusando-a e apontando o dedo para ela, rindo dela, debochando. Aquela revelação despertou nas pessoas os mais variados sentimentos. Uns, penalizados, balançavam a cabeça e olhavam como se ela fosse uma aberração. Outros, com raiva, acusavam-na de descarada e sem vergonha, enquanto a maioria escarnecia dela, chamando-a de mulherzinha ridícula e atrevida. Aquilo era uma ousadia, um absurdo. Onde já se viu tamanha afronta? Fazer-se passar por homem só para enganá-los. Utilizar-se de suas reuniões para conseguir seus objetivos indignos. Aproveitar-se de sua boa-fé só para poder livremente entregar-se a outro homem, ocultando sua condição de mulher casada. Vivian queria dizer que não era nada daquilo. Que só se vestira de homem porque queria ser escritora. Não queria enganar ninguém. Queria ser como eles. Apaixonara-se por Lionel por acaso. Não planejara nada. Não se utilizara de nenhum subterfúgio para enganar o marido sem levantar suspeitas. Mas não conseguia. Ninguém lhe dava a chance de falar nem de fugir. No meio da multidão, percebeu o olhar úmido de Lord Charles, que a olhava penalizado, sem dizer nada. Queria acabar com aquilo, mas não se atrevia. Tinha medo da reação dos outros. Além disso, havia ainda o filho. Por mais que gostasse de Vivian, não podia compactuar com sua traição. Ajudará a se vestir de homem para se tornar escritora, não adúltera. Ela estava traindo Francis, e ele não ficaria contra o filho para dar-lhe apoio. Tampouco os amigos se atreviam a intervir em seu favor. Lucan, acovardado, encolheu-se a um canto e não disse nada, e Aaron chegou a incentivar a atitude de Simon. William até que tentou interferir, mas a pressão dos outros acabou por paralisá-lo, e ele retrocedeu, assistindo a tudo como um aterrado espectador. Sua cadela, berrava um. Criaturinha desprezível e ridícula, vociferava outro. Não se enxerga, dizia um terceiro. Coloque-se no seu lugar, acrescentava ainda outro. Do outro lado, Décius exultava. Em alguns momentos, chegou a sentir pena dela. Mas conseguira o que queria, e isso era tudo o que importava. Ver o sofrimento e a humilhação de Vivian significava o começo de sua vitória, o resultado de anos e anos de trabalho duro a seu lado. Mais um pouco e ela não resistiria. Tiraria a própria vida e voltaria a ser sua. Vivian, tentando ocultar os seios sob a camisa rasgada, buscou a porta da rua para fugir. Estava arrasada, chorando convulsivamente e só pensava em sair correndo dali. Mas as pessoas não lhe davam oportunidade. Desesperada, pensou em Lionel. Onde é que estaria? Já passava das 11. Será que não aparecera porque estava de acordo com tudo aquilo? Sem ter para onde fugir, Vivian arriou no chão e tapou os ouvidos com as mãos, deixando novamente os seios à mostra, o que provocou risadas e apupos dos presentes, que riam e apontavam para ela. Nesse momento, Lionel entrou. Vendo-a caída no chão, humilhada, ferida, sentiu imensa raiva crescer dentro dele. Imediatamente, correu para ela, afastando os homens de seu caminho. Simon tentou impedi-lo, mas ele desferiu-lhe violento soco no queixo, e ele cambaleou e caiu. Os demais, assustados com a reação de Lionel, se calaram, enquanto Simon apertava o queixo, sentindo na boca o gosto do sangue que começava a escorrer. Lionel tirou o casaco e envolveu Vivian, erguendo-a e abraçando-a com ternura. Ela, arrasada, deixou-se conduzir por ele, sem coragem de encarar ninguém. Lionel, rosto erguido e confiante, amparou Vivian e levou-a para a saída, deixando que ela ocultasse as faces em seu peito e chorasse. Chegando à porta, virou-se para os demais e, olhos fuzilando de ódio, rugiu. Vocês são todos uns hipócritas, cruéis e mesquinhos, e se há alguém aqui que deveria se envergonhar de alguma coisa são vocês,
que se aproveitam da fraqueza alheia para ocultar e se redimir de suas próprias torpezas. Virou as costas e saiu, com Vivian agarrada ao seu peito, chorando em desespero. Estava humilhada, triste, arrasada. Calmamente, ele a conduziu até a carruagem e fez com que entrasse, entrando atrás dela. Acomodou-a no banco e recostou sua cabeça em seu ombro, beijando-lhe os cabelos com doçura. Ela, completamente aturdida, ainda balbuciou. Oh! Lionel foi horrível. Eles foram cruéis, me humilharam, riram de mim. Fizeram de mim motivo de escárnio. Sil. Minha querida, está tudo bem. Eu estou aqui. Está tudo bem agora. Eles não podem mais feri-la. Agarrada a ele, Vivian chorou como nunca antes havia chorado. No entanto, sentia-se segura. Sentia que Lionel a amava e, fosse qual fosse o motivo por que se atrasara, não estava compactuando com aquela barbaridade. Ele a amava, e isso era tudo o que importava. Em casa de Lionel, Vivian desabou na cama, muda e apática. Estava tão transtornada que sequer encontrou forças para se despir. Pacientemente, Lionel tirou-lhe os sapatos, as calças, a camisa e ajeitou-a entre os travesseiros, cobrindo-a com uma grossa manta de lã. Em seguida, foi até a lareira e acendeu. O frio aumentava cada vez mais, e ele não queria que ela adoecesse. Naquele momento, Vivian sentiu o quanto amava Lionel. Ele era mais do que um amante. Era seu amigo, seu companheiro, seu cúmplice. Olhando para ele, voltou a chorar, e ele sentou-se na cama, pousando-lhe a cabeça sobre seu colo. Sem dizer nada, ficou ali, alisando seus cabelos até que ela adormecesse. No dia seguinte, quando Vivian despertou, foi como se sua cabeça houvesse sido atingida por uma bala de canhão. Depois de concatenar as ideias, recordando os últimos episódios da noite passada, mais forte e segura para tocar no assunto. Lionel havia lhe preparado uma xícara de café forte e fumegante, e ela tomou com gosto. Sentando na cama ao lado dela, ele segurou a sua mão, endereçou-lhe um sorriso de encorajamento e perguntou: "Sente-se melhor?" Ela sorriu agradecida e abraçou emocionada, perguntando com voz rouca e trêmula: "Lionel, o que foi que aconteceu? Como foi que isso pôde acontecer?" "Não sei, Vivian. Talvez tenha sido o destino." "Conversa." "Não acredito nisso. Simon sabia de tudo a meu respeito. Lucan deve ter lhe contado tudo. Aquele invejoso. Simon. Foi ele quem a desmascarou?" "Sim." "Oh. Lionel, nunca me senti tão humilhada em toda a minha vida. Sozinha ali, no meio daqueles homens que se diziam meus amigos. São todos uns hipócritas, Vivian. No fundo, sentem inveja de você, do seu sucesso. Acho que não puderam suportar o fato de que uma mulher é melhor do que todos eles juntos. Onde é que você estava, Lionel? Por que não estava lá para impedir que isso acontecesse?" "Vivian." Suspirou ele, beijando-a sofregamente. "Perdoe-me. Jamais poderia imaginar que uma coisa dessas fosse acontecer. Se soubesse, jamais teria permitido que você fosse àquela casa. Mas por que demorou tanto? Eu esperei, mas você não veio." Lionel respirou fundo e olhou para ela. Não sabia se devia contar sobre Betsy, mas não podia deixar que ela pensasse que ele a havia abandonado. "Fui procurado por Betsy." "O quê?" "Por Betsy." "Para quê?" "O que ela queria." "Creio que só queria me reter, para que eu não pudesse impedir aquela barbaridade." "Mas como, Lionel? Como Betsy conseguiu retardá-lo?" Embora a contragosto, Lionel contou-lhe tudo o que havia se passado. Que Betsy fora procurá-lo na universidade, dizendo ter algo urgente para lhe falar. E depois, pedira que ele a levasse à sua casa, tentando seduzi-lo. Como ele recusasse, acabou por deixar escapar a cilada que haviam armado para a Vivian.
Ele a largou e correu para a casa de Lord Herbert. Só que chegou tarde demais. Vivian sentiu toda a força do ódio explodir dentro dela. Aquela ordinária, falsa, cretina. Como se atreveu? E você, Lionel, por que se deixou levar pelas suas mentiras? Será que não estava gostando? Apesar de levemente desconfiada, Lionel beijou-a com tanto carinho, acariciou-a com tanta ternura, estreitou-a com tanto amor, que ela não teve dúvidas sobre seus sentimentos. Isso só fez com que a raiva de Betsy se aumentasse ainda mais. Deixe Betsy para lá, objetou Lionel. Ela é uma pobre coitada que não merece nossa atenção. Mas Lionel, ela me traiu. Estragou a minha vida, a nossa vida. Não, Vivian. Podemos recomeçar sozinhos. Apenas nós dois. Tenho meu emprego na universidade e até que não estou ganhando mal. Tenho também a renda dos meus livros, e você tem a dos seus. Pode não ser muito, mas será o suficiente para nos mantermos. Não posso lhe prometer uma vida de luxos, mas ao menos não morreremos de fome nem de frio. Vivian encarou-o com desgosto. Aquilo não fazia parte de seus planos. Não gostava da pobreza e não estava acostumada com ela. Mas amava Lionel e não se separaria mais dele por nada. Uma vida de privações a seu lado era melhor do que uma vida de abastanças sem o seu amor. Será que a notícia já se espalhou? Tornou ela com as feições sérias. Talvez, Vivian, não sei. Mas sabe como o povo adora mexericos. Ainda mais desse gênero. Seu sogro é uma pessoa importante, Vivian, assim como Francis. Nos últimos anos, tornou-se um pianista conceituado. Francis. O que estará pensando disso tudo? Não deve estar nada satisfeito. Afinal, ele ainda ama. Na verdade, Francis estava arrasado. Ele acordou cedo e estranhou a ausência de Vivian a seu lado. Será que não voltara para casa naquela noite? O que teria acontecido? Achou melhor não se preocupar. Vivian era uma mulher imprevisível e podia ter adormecido na casa de Lionel. Aquele pensamento encheu de ciúmes. Não estava direito. Já suportava suas saídas. Será que agora também tinha que tolerar que dormisse fora? Em silêncio, Francis desceu para tomar café. Assim que se sentou à mesa, a porta da sala se abriu e o pai entrou furioso, colocando um jornal bem à sua frente. Papai, exclamou Francis assustado. O que significa isso? Leia, Francis. Aturdido, Francis apanhou o jornal e começou a ler. Tratava-se de uma nota no final da primeira página, dando notícias de um escândalo envolvendo o nome do famoso Duque de Pinés, conhecido mecenas londrino. A nota falava sobre sua nora, que há anos se travestia de homem para se fazer passar pelo escritor Edwin Ferguson. Na verdade, Edwin Ferguson não existia, mas sim Vivian Lester, mulher do não menos conhecido Francis Lester, conceituado músico inglês. Dizia-se ainda que a senhora Lester aproveitara-se daquele recurso sórdido para enganar o marido e o sogro, valendo-se de sua aparência de homem para ficar perto de seus amantes sem levantar suspeitas. A senhora Lester mantinha sigiloso romance com um poeta de pouca expressão, Lionel Campbell, o que, inclusive, chamara a atenção dos amigos, que chegaram a pensar tratar-se de um caso de pederastia. Francis nem conseguiu terminar de ler. Levantou-se da cadeira abismado e encarou o pai em lágrimas, balbuciando com raiva. Mas o que? Do que se trata? Trata-se de sua mulher, Francis, explodiu Lord Charles. É de Vivian que estão falando. E de você. Não percebe? Seu nome está nos jornais, Francis. Seu nome e o meu, enxovalhados pelas loucuras de sua mulher. Nunca pensei. Gostava de Vivian como se fosse minha filha. Jamais poderia imaginar que ela nos estivesse traindo. Aquela ordinária, retrucou com fingido ódio. Eu devia imaginar que isso ia acabar acontecendo.
Você sabia, Francis? Vendo-se apanhado em sua conivência com medo do que o pai poderia pensar, Francis ainda tentou mentir. Não, eu sabia sim. Sua irmã me contou. Como pôde meu filho? Francis estava envergonhado, sem saber que desculpa dar, até que acabou por desabafar. Eu a amo, papai. Fiz de tudo para afastá-la de Lionel, mas não consegui. Mas isso não está direito. E agora? O que será de nossa família? Está preocupado com a repercussão social. Por certo. Mas não é só isso. Preocupo-me mais com você. Sentindo-se derrotado, Francis deixou cair os braços ao longo do corpo e sussurrou. Eu amo. Penalizado, Lord Charles abraçou o filho e considerou. Por que não me procurou meu filho? Eu teria dado um jeito. Não pude, papai. Estava envergonhado. E agora, Francis, o que será de você? Sentindo a raiva crescer dentro dele, cansado de tantas humilhações, Francis achou que já era hora de dar um basta em tudo aquilo. Iria abandoná-la, mas daria um jeito para que sua vida com Lionel fosse um inferno. Depois que ela estivesse bem humilhada, e ele a abandonasse também, pensaria em trazê-la de volta. Antes não. Antes precisava dar um jeito para que Lionel sumisse de vez de seu caminho. Primeiro tentara dar-lhe boas oportunidades na vida, para ver se perdia o interesse por sua Vivian. Agora trataria de tirá-las, para ver se Vivian é quem se desinteressaria dele. Tinha esperanças de que, vendo-se na pobreza e na solidão, ela lhe pedisse para voltar. Ele faria uma cena, passar-lhe-ia um sermão, humilhá-la-ia um pouco mais e, por fim, a aceitaria de volta. Depois, se mudariam para Plymouth, onde terminariam seus dias em paz e longe dos mexericos de Londres. Não se preocupe, papai, acrescentou ele, com um estranho brilho no ar, Vivian terá o que merece. Percebendo certo tom mordaz em sua voz, Lord Charles tornou preocupado. Olhe lá o que vai fazer, hein, meu filho? Não vai cometer nenhuma loucura. Loucura? Não, papai, não pretendo cometer nenhuma loucura. O que vai fazer? Vou destruí-la e trazê-la de volta. Com a sua ajuda. Lord Charles não respondeu, mas sentiu que o filho estava tramando alguma coisa. Em seu íntimo, pensava que não valeria a pena trazê-la de volta. O melhor que Francis tinha a fazer era abandoná-la e cuidar da vida. Com o tempo o escândalo cairia no esquecimento e as pessoas acabariam se envolvendo com outros assuntos. Mas Francis não conseguia esquecer e contava com a ajuda do pai para trazer Vivian de volta aos seus braços. Lionel só foi trabalhar na segunda-feira. Mandou um mensageiro com o recado de que estava doente e não poderia ir. Como nunca antes havia faltado, pensou que não haveria problema. Naquele momento precisava mais dele. Vivian, por sua vez, não aparecera em casa desde então. Sabia que Francis já deveria estar a par de tudo, mas não tinha coragem de encará-lo. Ele deveria estar sofrendo muito, e isso a incomodava. Apesar de tudo, ele sempre fora um bom marido e a tratara muito bem. Como agora assumir que lhe envergonhara? Ela jamais pensaria em voltar a viver com ele. Não depois do que acontecera. No entanto, precisava ir à sua casa, ao menos para apanhar suas coisas. Lionel lhe comprara um vestido barato, mas não seria suficiente. Tinha roupas, joias, sapatos, coisas das quais não podia prescindir. Quando bateu à porta de sua residência, um criado veio atender. Ao vê-la, já instruído por Francis, mandou que aguardasse e correu a chamar o patrão. Ela estranhou o fato de não poder entrar, mas não disse nada. Francis deveria estar com raiva e, na certa, queria evitar encontrá-la. Pouco depois, ele mesmo apareceu, e ela se sentiu imensamente constrangida, sem saber o que dizer. Ele ficou a encará-la por alguns minutos, sentindo um turbilhão de emoções dentro do peito. No fundo, queria correr para ele e abraçá-la,
dizer-lhe que a perdoava e que tudo faria para que ela esquecesse aquele episódio nefasto. Mas não podia passar por cima de seu orgulho ferido. Não poderia aceitá-la de volta sem que ela implorasse por isso. "O que quer Vivian?" perguntou ele com uma voz que denotava raiva e tristeza. "Francis, por favor, não fique bravo comigo." "Não estou bravo com você, Vivian. Eu a desprezo. Você viu repulsiva." "Francis, não vim aqui para ser insultada. Eu errei, peço desculpas, mas não vou permitir que você me ofenda." "Errou? Chama de erro a sua vergonha." Ele começou a esbravejar, chamando a atenção de alguns transeuntes, que passavam naquele momento. "O que me fez foi nojento, Vivian." "Como pôde traço Francis, por favor, está todo mundo olhando." "E daí? Que olhem. Não lhes devo nada. Você é quem deve muito à sociedade." Ela olhou para a calçada, onde havia duas senhoras paradas, olhando para ela com ar de recriminação. Na certa, já sabiam o que havia acontecido. A notícia saíra nos jornais, e todos por ali conheciam Francis. Vivian sentiu vontade de sair correndo, de fugir, de se ocultar para sempre do mundo, mas precisava reagir. "Francis, não quero discutir com você. Vim aqui para pegar minhas coisas. Você não tem o direito de me negá-las. São meus pertences, coisas que trouxe comigo de Plymouth." Francis deu uma olhada para dentro de casa e estalou os dedos, e logo os criados apareceram, trazendo diversas malas e baús. Um a um, foram passando por Vivian e colocaram a bagagem na calçada. "Leve o que é seu, Vivian. Não quero mais nada que me lembre de você nesta casa." Francis virou-lhe as costas e bateu a porta. Quando entrou, encostou-se na porta e começou a chorar. Sentia raiva de Vivian, raiva de si mesmo. Queria perdoá-la, mas não podia. Aturdida, Vivian foi para junto de suas coisas e sentou-se sobre uma das malas, pensando no que fazer. Precisava chamar uma carruagem de aluguel, mas tinha medo de sair dali e alguém roubar sua bagagem. Pelo número de volumes ali espalhados, Francis deveria ter mandado reunir tudo o que era seu. Melhor assim. Poupar-lhe o trabalho de ter que voltar. Precisava sair dali o quanto antes. As pessoas que passavam já estavam olhando. Podia mandar chamar Lucy. Ela morava perto e não se recusaria a ajudar. Mas Hamilton, com certeza, não gostaria. Como membro do parlamento, ele era muito austero e conservador. Não permitiria que Lucy ajudasse e, se ela insistisse, poderiam até acabar brigando. E ela não queria levar transtornos para a irmã. E depois, quem estaria disposto a atendê-la? Provavelmente ninguém. Nem Eve, sua camareira, aparecera. Na certa, estava com medo de perder o emprego. Vivian ficou durante meia hora sentada sobre a mala, sem saber o que fazer, até que uma carruagem parou de frente a uma casa um pouco mais abaixo, do outro lado da rua. Era sua salvação. Ela esperou até que os passageiros descessem e fez sinal para o cocheiro. O homem parou a carruagem a seu lado e desceu para ajudá-la com a bagagem. Havia muitas coisas, e algumas malas tiveram que ser colocadas no banco, junto ao Vivian. Depois que ela se acomodou, o cocheiro indagou. "Para onde, madame?" "A estação de trem." Vivian deu-lhe o endereço, e ele não disse nada. Pensou que ela estaria indo viajar, mas se enganara. Colocou os animais em movimento, e em breve, estavam parando à porta da casa de Lionel. "Quer que a ajude a subir?" indagou o homem, olhando para o alto da escada. "Por favor." Ele apanhou as malas e foi subindo, enquanto ela permanecia embaixo, tomando conta da carruagem. Não queria ser roubada. Pouco depois, Lionel veio correndo, descendo os degraus de par em par. Ela levou um tremendo susto ao vê-lo. Pensava que ele estaria na universidade e foi logo indagando. "O que faz em casa a essa hora?" Ele não respondeu de imediato.
Deu-lhe um beijo amoroso e apanhou algumas malas, subindo com elas. Em pouco tempo, já estava tudo descarregado. Lionel pagou o cocheiro e fechou a porta. Quando se viram a sós, sentados na pequena sala do sobrado, Lionel segurou as mãos de Vivian, suspirou profundamente e anunciou: Vivian, fui despedido. Você o quê? Fui despedido. Quando cheguei, o reitor já me aguardava com uma carta nas mãos. Pagou-me o salário dos dias e me mandou embora. Confusa, Vivian começou a balbuciar. Mas, por quê? Por que, Lionel? Você sempre foi um bom professor. Ele disse que foi por causa dos dias que faltei. Mas sei que não foi. Eu estava indo bem, ajudando na pesquisa sobre Shakespeare e, de repente, só porque faltei 2 dias, sou despedido. Se apenas me descontassem, não diria nada. Acharia até justo. Mas despedir-me? Não acha uma punição severa demais para uma falta tão pequena? Ela pensou durante alguns segundos. Ele tinha razão. Desde que começara a trabalhar na universidade, Lionel se dedicava integralmente, e até seu gênio havia melhorado. Já não discutia mais à toa nem saía falando tudo o que lhe viesse à cabeça. Estava aprendendo a selecionar mais as suas palavras e não ofendia mais ninguém. Por que então o dispensaram? Acha que foi por causa do escândalo? Tornou Vivian. Só pode ser. A notícia saiu nos jornais. Lord Charles é conhecido, e talvez o reitor não quisesse se indispuser com ele. Será? É o mais provável. Ele não me disse nada, nem tocou no assunto, mas achei muito estranho. E o diretor da Faculdade de Letras sequer apareceu para se despedir. Fora isso, notei que algumas pessoas cochichavam enquanto eu passava. Só pode ser por causa disso. Vivian ocultou o rosto nas mãos e começou a chorar. Oh! Lionel, estraguei a sua vida. Não posso ficar aqui com você. Preciso partir. Não, Vivian, não. Precisamos ficar juntos. Tenho a impressão de que isso é apenas o começo, mas não podemos nos separar. Nosso amor nos dará forças para enfrentarmos a tudo e aí todos. Mas, se nos separarmos, estaremos vencidos por eles, por aqueles que nos humilharam e tentam nos prejudicar. Você já fez o mais difícil. Deixou Francis e veio morar comigo. Não me deixe agora também. Eu preciso de você. Comovida, Vivian abraçou-se a ele, apertando de encontro ao peito. Ele estava certo. Amavam-se muito, e o amor lhes daria forças para suportar as vicissitudes. Houvesse o que houvesse, precisavam ficar juntos. Tem razão, Lionel. Perdoe-me. Mas é que fiquei tão confusa. Pois não fique. Eu estou aqui e a protegerei sempre. Darei um jeito de nos sustentarmos. Você vai ver. Temos a renda dos nossos livros. Arranjarei outro emprego. Vai dar tudo certo. Lionel não sabia o quanto estava enganado. Perder o emprego na universidade fora apenas o começo. Da mesma forma como Francis intercedera para que o reitor contratasse Lionel, interviera para que o despedisse, e assim foi feito. Apesar de ser um bom professor, o reitor não teve outra saída. As contribuições de Francis eram extremamente generosas, e ele não podia contrariá-lo, sob pena de perder os subsídios. A influência de Lord Charles, por sua vez, também logo se fez sentir. Se Viviane não fosse casada com seu filho, ele poderia até relevar o ocorrido e ainda daria um jeito de transformar aquela história em algo a favor de ambos. Ressaltaria a coragem e o heroísmo de Viviane e colocaria em evidência a questão do injustificável preconceito contra a inteligência da mulher. Mas sua traição doera-lhe muito, e Francis exigira que ele fizesse algo a respeito. Por mais que não lhe agradasse, não podia recusar ajuda ao filho. Assim, embora a contragosto fez como ele lhe pediu. Em pouco tempo, as edições dos livros de Viviane e de Lionel se esgotaram.
Edwin Ferguson e Lionel Campbell, logo após o escândalo, passaram a ser muito procurados nas livrarias. Todos queriam ler os livros do escritor que era uma mulher e de seu amante. Porém, à medida que as edições se iam esgotando, não iam sendo renovadas. Apesar dos esforços dos editores de ambos, a influência de Lord Charles foi maior, e ninguém se atreveu a editar novos exemplares. Os editores ainda tentaram convencê-lo, afirmando que o momento era propício, pois o escândalo só fizera aumentar a procura pelos dois escritores. Mas Lord Charles, pressionado por Francis, foi irredutível. Ou faziam o que ele queria, ou perderiam seu apoio. Embora contrariados, ninguém queria perder um apoio tão valoroso. Afinal, quando as coisas iam mal, era Lord Charles quem os socorria, e era-lhes impossível prescindir de seu apoio. Lionel tentou editar seus livros e os de Viviane por editoras menos conhecidas. Tentou arranjar emprego em escolas, jornais e até livrarias. Ofereceu-se até como preceptor em algumas residências mais abastadas, mas foi recusado por todas. Ninguém na sociedade se atrevia a empregá-lo. Uns com medo da reação de Lord Charles e de Francis. Outros, por amizade aos Lester, outros ainda por preconceito mesmo. Frustradas suas investidas no campo literário, Lionel partiu para outras áreas. Era culto, e sua cultura deveria servir para alguma coisa. Tentou algumas casas bancárias, escritórios de advocacia e até lojas de artigos masculinos. Nada. Em todos os lugares frequentados pela boa sociedade londrina, os nomes Lionel Campbell e Vivian Lester não eram bem-vindos. Acabou sendo aceito em uma taverna num bairro pobre de Londres. Ao menos ali, a influência de Lord Charles não se fazia sentir. Alguns haviam ouvido falar no escândalo, mas a classe operária não se importava muito com essas coisas. Tinham que se preocupar em encher a barriga, e os mexericos da elite serviam para, no máximo, diverti-los e entretê-los. Mas a realidade da aristocracia era muito distante da sua, e ninguém se deixava atingir por suas futilidades. Com a diminuição do salário, seu padrão de vida começou a cair. Aos pouquinhos, as joias e as roupas de Vivian foram sendo vendidas para pagar o aluguel do sobrado. Podia não ser de luxo, mas era um lugar limpo, situado em uma rua decente e bem frequentada. Com o salário de Lionel, compravam comida e lenha para o fogo. Durante cerca de um ano, conseguiram sobreviver nessas circunstâncias. No entanto, quando já não tinham mais o que vender, o salário de Lionel não foi suficiente para pagar o aluguel, e tiveram que entregar o sobrado. Mudaram-se para um cortiço perto da taverna onde Lionel trabalhava. Era o único lugar que seu dinheiro podia pagar. Foi um período nebuloso para Vivian, muito mais do que para Lionel. Acostumada a uma vida de luxo e de conforto, estranhou sobremaneira sua nova condição. No princípio, não se adaptou. Apesar de haver trocado as vestes luxuosas por vestidos simples e sem ornamentos, Vivian continuava a agir como se ainda fosse uma dama da sociedade. Por mais provações que passasse, não perdia seus gestos e suas maneiras aristocráticas, mantendo ainda a altivez própria das mulheres de sua posição social. Sem saber bem como proceder, depois que Lionel saía para trabalhar, costumava perambular pelas ruas, andando sem destino, buscando ruas distintas e lojas elegantes. Certa vez, parou em frente a uma casa de modas, apreciando alguns vestidos expostos na vitrine. Era uma loja chique, no centro de Londres, frequentada por mulheres ricas e elegantes e, por uns instantes, esqueceu-se de que já não pertencia mais àquele círculo de pessoas. Habituada a entrar nos lugares sem ser interpelada, abriu a porta da loja e entrou. Foi caminhando, admirando os vestidos em exposição, até que parou perto de um balcão onde algumas blusas de seda estavam penduradas, à mostra. Viviane parou e estendeu as mãos, sentindo a maciez da seda em seus dedos. Há quanto tempo não vestia algo assim?
Estava tão distraída que nem percebeu a chegada de dois policiais que, mais que depressa, seguraram-na pelos pulsos. Assustada, começou a se debater e a gritar. O que significa isso? Soltem-me. A dona da loja, preocupada com a presença daquela mulher mal vestida e despenteada, pensou tratar-se de uma pedinte ou ladra, e tratou logo de chamar a guarda. Larguem-me, seus brutos, continuava Vivian. Isso é um insulto. Ao invés de largá-la, os policiais seguiram com ela até o escritório atrás da loja, onde a proprietária os aguardava. Aqui está ela, madame, falou um dos guardas. Como se atrevem a me tratar desse jeito? Berrava Vivian. Vão se arrepender. Quieta, mulher, vociferou outro guarda, apertando seu pulso. Com o susto, Vivian calou-se e olhou para a mulher à sua frente, só então entendendo o que estava se passando. A mulher pensara que ela fora ali para roubá-la. Aquilo era uma afronta, um disparate. Já ia abrir a boca para protestar quando a voz da mulher se fez ouvir pela sala, fria qual uma geleira. O que veio fazer em minha loja? Roubar-me. Completamente indignada, Vivian elevou a voz e respondeu de mau humor. Roubá-la? Eu? Imagine. Não preciso roubar ninguém, senhora. Estava apenas olhando. Olhando, ponto de interrogação, ironizou o guarda. Para quê? O que pensava comprar? Ela tentou puxar os pulsos, que eles não paravam de apertar, e retrucou com desdém. Nada. Não ia comprar nada. Por que veio aqui? Continuou o guarda. Já disse, para olhar. Estava passando pela rua, vi a vitrine e resolvi entrar. Em meio às risadas dos policiais, a voz da mulher soou novamente. Revistem-na, por favor. Vamos acabar logo com isso. Um dos guardas soltou seu braço, e o outro puxou ambos para trás, imobilizando-os, enquanto o outro apalpava, em busca de algo que ela pudesse estar escondendo. Vivian sentiu-se tão humilhada que teve vontade de gritar e correr. Mas não podia. As mãos do policial eram fortes e torciam seus braços, machucando-a e impedindo-a de se mover. Ela não tem nada, madame, concluiu o policial. Ótimo. Ainda bem que chegaram a tempo de impedir que ela furtasse algo. Não podendo mais se conter, Vivian olhou para a mulher com ódio e revidou. Escute aqui, dona, não sou ladra, e não há nada nessa sua loja de porcos que me interesse. A mulher, horrorizada com as palavras de Vivian, acercou-se dela e desferiu-lhe forte bofetada, e ela, atônita, começou a espernear, tentando soltar-se do jugo dos guardas para agredi-la. Sua cadela, ordinária. Vou dar-lhe a lição que merece. Soltem-me, seus covardes. A mulher virou-lhe as costas e ordenou friamente. Levem-na daqui. Está espantando minhas clientes. Os guardas saíram arrastando Viviane pela porta dos fundos. Não queriam passar pelo meio da loja novamente, ou as freguesas poderiam ir embora e não voltar. Alcançaram a calçada, mas não a largavam. Segurando-a, cada qual de um lado, foram-na conduzindo rua abaixo, em direção ao comissariado de polícia. Soltem-me. Soltem-me, continuava ela a gritar. Não fiz nada. Coberta de vergonha, Vivian foi sendo arrastada pela rua, sob o olhar horrorizado e reprovador dos transeuntes. O chefe da guarda encarou-a com desprezo. Mais uma daquelas vagabundas que não queriam trabalhar e viviam a incomodar as pessoas de bem. Quando os policiais terminaram o seu relatório, o chefe de polícia olhou para ela com nojo e decretou. Ponham-na na cela e deixem-na lá até amanhã. Vai ensiná-la a ter bons modos. Vivian foi levada até a cela e atirada sobre um catre, juntamente com mais duas outras moças. Ela se encolheu sobre o catre, afundou o rosto entre os joelhos e começou a chorar. As mulheres a olharam sem interesse e continuaram ali sentadas, fitando o vazio. No dia seguinte, pela manhã, levou uma advertência do chefe da guarda e foi mandada embora,
com o conselho de nunca mais aparecer por aquelas bandas. Ponha-se no seu lugar, disse o chefe. Lugar de vadia nos becos, não em lojas de luxo. Vivian saiu dali ferida e humilhada, a cabeça baixa, tentando esconder a revolta e a indignação. Por que fizeram isso com ela? Por que a haviam tratado daquele jeito? Era porque era pobre agora. Só podia ser. Era pobre, mas era honesta. Não roubaria a ninguém. A caminho de casa, Vivian ia pensando em quantas vezes se deparara com situações semelhantes àquela. Várias vezes presenciara pessoas sendo humilhadas, ofendidas, xingadas, só porque não tinham dinheiro nem posição. Nunca se importara com isso. Os sentimentos dos mais pobres e humildes nunca lhe despertaram atenção, e ela jamais se dera conta do quanto eles deviam sentir-se humilhados, feridos, com raiva. Só agora conseguia se colocar no lugar deles e entender. Quando entrou em casa, Lionel estava desesperado, andando de um lado para outro e esfregando as mãos. Vivian, exclamou, correndo para ele e abraçando-a. Meu Deus, onde esteve? Quase morri de preocupação. Ela escondeu o rosto em seu peito e deu livre curso às lágrimas. Lionel levou-a para a cama e fez-la sentar-se, colocando sua cabeça em seu colo. Durante muito tempo, ficou ali lhe fazendo carinho, até que ela se acalmasse e contasse tudo. Ao final da narrativa, Lionel ergueu o seu rosto e olhou penalizado. Minha pobre Vivian, lamentou. O que foi que fiz a você? Ela não respondeu. Agarrou-se ainda mais e ele recomeçou a chorar. Queria fugir dali com ele, ir para algum lugar onde ninguém os conhecesse e onde pudessem viver a sua vida em paz. Lionel ainda sugeriu que ela procurasse os pais, Lucy ou Glenna, mas Viviane recusou. Não queria estragar o casamento de Lucy, e Glenna não aprovava o que fizera. Quanto aos pais, recusar-se-iam até a recebê-la. Custou um pouco até que Vivian se convencesse de que já não era mais Vivian Lester ou Vivian Steele. Agora era apenas Vivian, a mulher extravagante que morava rua acima, com áreas de grande dama, andando de nariz em pé como se fosse uma princesa. Qual princesa, qual nada. Vivian era apenas uma dentre as muitas mulheres que enxameavam as ruas pobres e sujas de Londres. Até que era bonita, reconheciam, e tinha certa nobreza no porte. Mas aquilo era tudo fachada. Viviane nada mais era do que uma pobretona feito eles, que nem tinha onde cair morta. Só depois de muito tempo foi que se convenceu. Vendo que as pessoas riam dela quando lhes falava com ar de superioridade, que a ignoravam ou enxotavam de algum estabelecimento mais requintado, que sequer respondiam quando perguntava o preço de alguma mercadoria mais cara, acabou por acreditar. Sentindo-se vexada, humilhada, deixou de frequentar as ruas e só saía quando era necessário. Em pouco tempo, tornou-se amedrontada e arredia, sempre receosa de que alguém fosse gritar com ela, recriminá-la ou humilhá-la diante de todos. Porque não podia mais suportar, refugiou-se no álcool, tentando afogar sua dor. Em todo esse período, ninguém os fora procurar. Francis só ficava sabendo do que acontecia a Viviane por intermédio de alguns espiões que contratara para que o informassem sobre o seu paradeiro. Glenna queria muito saber onde ela estava, mas Francis lhe dissera que Viviane não queria vê-la nem a ninguém. Como Viviane jamais a procurou, Glenna acabou por se convencer e ficou à espera do dia em que ela voltaria a procurá-la. Lucy, por sua vez, foi expressamente proibida pelo marido de procurar a irmã, e ela se resignou movida ainda pela culpa de havê-lo traído um dia. Nem os pais quiseram saber dela, envergonhados com a sua atitude. Betsy, ao saber das condições em que eles viviam, arrependeu-se do que fizera. Não era isso o que pretendia. Queria desmascarar Viviane para que o irmão a deixasse e Lionel voltasse para ela. Como fora tola. Os dois agora estavam mais unidos do que nunca, praticamente passando fome, e tudo por culpa sua. Angustiada, foi procurar Francis.
De que adianta agora o seu arrependimento? O indagou, com certo tom de raiva. Devia ter pensado nisso antes de fazer o que fez. Não fiz nada, Francis. Não fui eu que contei. Fui apenas falar com Lionel. O que pensa que eu sou Betsy? Algum idiota? Você e aquele Simon estavam combinados. Não estavam. Sem saber como mentir, ela desviou os olhos dos dele e respondeu com voz sumida, carregada de desgosto. Não pensei que isso fosse acontecer. E o que esperava? Que eles saíssem bem dessa história. Que ficassem juntos e felizes. Ora, Betsy, como pôde ser tão ingênua? Por que não faz nada, Francis? Por que não interfere e ajuda? Eu? Não, minha cara, não posso. Tenho minha dignidade. Vá você ajudá-la. Betsy saiu da casa de Francis pensativa e pesarosa. Estava muito arrependida. Não queria prejudicar ninguém. Precisava fazer algo para ajudá-los, mas o quê? Tomou uma decisão. Iria procurar Vivian em sua casa. Falaria com ela e tentaria ajudar. No dia seguinte, Betsy vestiu-se discretamente e mandou que preparassem a carruagem. Ao ouvir o local aonde queria ir, o cocheiro estranhou e ainda tentou questionar. Tem certeza de que é esse o lugar, senhorita Lester? É um bairro pobre e mal cheiroso. Não há nenhum engano. É esse mesmo. Não há engano algum. E agora vamos. Quando Betsy chegou à porta do cortiço onde Vivian morava, fez uma careta de repulsa e quase pediu para voltar. O lugar era horrível. Era uma casa bem pequenina, geminada a outra, e a outra, e a outra. Todas iguaizinhas, com paredes sujas e descascadas, algumas peças de roupa penduradas nas janelas. Em frente, algo que poderia ser um jardim, mas que acabara se transformando em depósito de quinquilharias e sujeira. Betsy engoliu a repulsa, saltou da carruagem e bateu palmas. Os que passavam e a viam não escondiam um ar de admiração. Era a primeira vez que uma dama visitava o seu bairro. O cocheiro, atento a todos os movimentos da senhorita, desceu e colocou-se atrás dela para poder defendê-la caso alguém resolvesse atacá-la. Em poucos minutos, a porta se abriu. Ao ver Vivian ali parada, a pele sem brilho, os cabelos secos e embaraçados, vestido roto, Betsy sentiu vontade de chorar. Vivian olhou para ela, e seus olhos fuzilaram de ódio. O que quer? Rosnou entre dentes. Veio rir de minha desgraça. Ela parecia meio bêbada, mas Betsy não fez nenhum comentário. Tentando um tom amável, começou a dizer. Vivian, estou aqui para ajudá-la. Ajudar-me? Ora, Betsy, não se importe com isso. Você já me ajudou bastante. Não fosse você, Lionel e eu jamais teríamos vindo parar aqui. Vivian, não seja sarcástica. Estou lhe oferecendo ajuda. Betsy abriu a bolsa e tirou um saquinho de moedas, estendendo-o para Vivian. O ódio que sentiu foi tão grande que ela deu um tapa na mão da cunhada, fazendo com que as moedas se espalhassem pelo chão. Pegue o seu dinheiro e suma daqui, vociferou, transtornada pelo ódio. Não preciso de sua piedade, sua cadela. Voltando para dentro, bateu a porta na sua cara. Betsy começou a chorar e rodou nos calcanhares, sendo amparada pelo cocheiro, que assistira a tudo assustado. Seria mesmo Lady Vivian. Amargurada, Betsy voltou para casa. Estava arrasada, ainda mais arrependida do que fizera. O estado de Vivian era lastimável, e era tudo culpa sua. Precisava fazer alguma coisa para ajudá-la. A ela e a Lionel. Mas o quê? Viviane não queria vê-la, e ela não se arriscaria a ir ali de novo. Quando Lionel chegou da taverna, encontrou Viviane atirada sobre a cama, ressonando. Desde que se mudaram, dera para beber. Pensava que só assim esqueceria suas mágoas. Ao abrir a porta, notou as moedas espalhadas pelo chão e as recolheu confuso e admirado.
O que será que Vivian fizera para conseguir aquele dinheiro? Vivian, chamou com ternura. Acorde, Vivian, o que foi que houve aqui? Ela abriu os olhos, aturdida, esfregou-os e encarou Lionel, aos poucos recobrando a consciência do que acontecera. Ele estava sentado ao lado dela, segurando nas mãos as moedas que Betsy levara. Ah! Isso? Indagou, apontando com o queixo para o dinheiro. Foi a Betsy. Betsy. Como assim? Ela esteve aqui. Esteve. Disse que queria ajudar. Mas é claro que recusei. Não queremos nada daquela ordinária, não é? Lionel quedou pensativo. Não estava em condição de recusar ajuda. Não devia ter feito isso, Vivian. Como não? Acha que eu iria aceitar o dinheiro daquela cadela? Nunca. Depois do que ela nos fez. Não é bem assim, Vivian. Ela pode estar arrependida. Arrependida? Duvido. E mesmo que esteja, eu não a perdoo. Não devia falar assim. Lionel, como pode perdoá-la? Logo você, que foi traído, enganado por ela. Só acho que orgulho agora não adianta nada. Nós precisamos de ajuda. Você não deveria recusar. Você está contra mim. Está contra mim e a favor dela. Não é nada disso, Vivian. Não é mesmo. Mas você tem uma chance de sair dessa vida, Lionel. Se quiser, Betsy o aceita de volta. Até se casa com você. Ela ainda o ama. Por que outro motivo viria até aqui? Ajudar-me. Pois sim. Ela queria era ver você. Está louca para tê-lo de volta. Pare com isso, Vivian. Você vai, Lionel. Vai atrás dela. Vai deixar-me. Oh. Lionel, por favor, não. Não me deixe. Eu não poderia suportar. Ela começou a chorar descontrolada, e Lionel estreitou-a contra o peito, acariciando sua cabeça e sussurrando. Xi. Minha querida, não é nada disso. Eu a amo. Não vou deixá-la. Acho que houver, não vou deixá-la. Acredite em mim. Ela se acalmou e adormeceu novamente. Nos dias que se seguiram, Lionel não tocou mais no nome de Betsy, mas apanhou o dinheiro que ela deixou e usou nas despesas. Vivian também não disse nada. As coisas poderiam ser um pouco melhores se ela trabalhasse. Mas o que faria? Não sabia fazer nada. Só escrever. Mas não havia ninguém por ali que estivesse interessado em seus poemas ou romances. Foi então que teve uma ideia. Ainda era jovem, bonita. Podia arranjar algum dinheiro fácil com os idiotas que rondavam por ali. Não seria muito, mas ajudaria. E o que diria Lionel? Inventaria uma desculpa. Diria que esmolara. Ele não poderia duvidar. Lionel saía para trabalhar por volta de meio-dia e só voltava à meia-noite, quando a taverna fechava. Era tempo mais do que suficiente para dedicar-se a seu novo trabalho. Nos primeiros dias, até que funcionou. Embora contrariado, Lionel acreditou na versão de que ela havia esmolado e conseguido aquele dinheiro. Mas aquilo não era certo. Ele estava trabalhando e ganhava o suficiente para se manterem. Se ela quisesse arrumar um emprego, ele não se oporia. Mas não achava certo pedir esmolas. Era humilhante demais. Aos poucos, porém, o dinheiro foi aumentando, e Lionel começou a desconfiar. Aquilo era demais para uma esmola. Certa tarde saiu para o trabalho e ficou na esquina, à espreita. Há muito estava desconfiado de que Vivian não andava se prostituindo para arranjar dinheiro. Avisar o dono da taverna que precisaria faltar no dia seguinte e fora espreitar. Pouco depois, Vivian saiu, e ele foi atrás. Ela entrou por uma rua, desceu por outra, até parar na entrada de uma espécie de beco, por onde passavam estivadores e marujos. Não tardou muito e alguém se interessou. O homem parou a seu lado e disse alguma coisa para ela. Vivian riu e falou algo de volta,
E Lionel pensou que deveria ser o preço. O homem deu uma gargalhada e beijou-a na boca, apertando suas nádegas e esfregando-se em seu corpo. Lionel teve vontade de vomitar e não resistiu. De onde estava, deu um salto à frente dos dois, puxou o homem pelo colarinho e desferiu-lhe violento murro no queixo. O homem cambaleou e tombou para trás, sacudindo a cabeça, aturdido, tentando entender o que estava se passando. Transtornado, Lionel agarrou Viviane pelo punho e, virando-se para o homem, vociferou.